Saudações, alunos. Nós continuaremos essa aula do ponto que nós paramos aí na videoconferência. Ainda estamos falando sobre a África, estamos quase aí no final do continente africano. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto aos slides, quanto às videoaulas, às videoconferências, façam as perguntas, não deixem de perguntar, porque é o nosso conteúdo de avaliação, também provavelmente aí nosso conteúdo também do nosso trabalho aí do segundo trimestre também será relacionado aí aos conflitos africanos, e a gente vai discutir um pouquinho isso mais tarde aí sobre o nosso trabalho deste segundo trimestre. Eu vou dar as orientações para vocês na próxima videoconferência, ok? E aí tirem todas as dúvidas para vocês não fazerem nada errado. Bom, a gente começou a falar sobre o genocídio que aconteceu na África. A África passou aí por vários problemas nas questões de conflitos, já discutimos aí um pouco sobre isso na nossa videoconferência. Falei sobre a questão de Ruanda, até passei um vídeo para vocês curto sobre essa questão. Eu recomendo, é um dos filmes que a gente está recomendando aí no trabalho, é justamente o Hotel Ruanda. Vocês têm um bom tempo aí para fazer o trabalho, então dá para vocês pesquisarem o trabalho, pesquisarem os filmes também, estão disponíveis aí na Netflix, online, download, essas coisas todas aí que hoje a gente tem acesso graças ao meio aí informacional. Bom, a grande parte dos conflitos africanos eles ocorrem por questões religiosas, né, conflitos aí entre religiões diferentes, etnias diferentes, ou seja, cor da pele, origem de onde as pessoas nasceram, enfim, todos nós nascemos no mundo. Eu sempre tenho isso como base, como professor de geografia. E também temos conflitos políticos também que foram gerados com o fim da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética travavam uma guerra ideológica, né? União Soviética socialista e Estados Unidos país capitalista. Com o fim da União Soviética em 1991, né? O estopim foi justamente a queda do Muro de Berlim em 1989. O mundo acaba sendo meio que multipolar, né? Então os países têm a sua autonomia e muitos países africanos começam grupos dentro do próprio país lutar por sua independência e também por questões políticas. Quem vai dominar o país? Quem vai comandar o país a partir deste momento? E essas guerras acabam sendo geradas aí no continente africano, como ocorreu aí em Ruanda, né? Onde a gente tinha a minoria Tutsi e a maioria Hutu. Né? Já passei para vocês aí falando um pouquinho sobre a morte aí de 1 milhão de Tutsis mortos aí em apenas 3 meses e que gerou aí também 2 milhões de refugiados para países africanos, para outros países africanos. Eles não se refugiaram para alguns foram para a Europa, mas só quem tinha muito dinheiro aí e quem tinha família ou quem tinha alguma ascendência europeia conseguiu ir para a Europa naquela época. Em 2011 também houve a separação do Sudão do Sul e do Sudão, que era o Sudão do Norte, mas a gente chama de Sudão, que também era uma questão muito mais religiosa. Uma boa parte aí sudanesa era muçulmana, de origem árabe, enquanto o Sul era constituído por população que cultuava religiões africanas e também religiões cristãs. Isso acabou gerando a divisão aí do país, que era até então o maior país do continente africano. Hoje o maior país da África é a Nigéria, após a divisão do Sudão do Sul e do Sudão do Norte. Aqui a gente tem justamente essa divisão, né, mostrando aí as questões. Também existe uma questão de extração de petróleo. A região é muito rica em recursos naturais, o que também acabou gerando aí grandes conflitos na região. Aqui é para vocês fazerem a leitura. Recomendo falar sobre as questões do IDH, a avaliação do IDH. Não é o IDH dos países, ok? Mas o quanto esse IDH cresceu ao longo aí de 1995 até 2013. Então a gente tem uma variação que está aqui. Como eu disse para vocês, nenhum país da África tem IDH menor que 0,3, né? Mas tem alguns países, são os menores IDHs do mundo. Aqui nós temos as questões aí de serviços, alimentos de exportação, mercado interno. Recomendo também a leitura também. O slide está disponível para vocês na Moderna Compartilha, então façam bom uso. E aí nós temos, como eu disse para vocês,
a América foi grande, teve grande influência aí do continente africano, principalmente nas questões agrícolas, né? A gente utiliza muito aqui no Brasil as plantations e a extração mineral, né? A extração mineral ocorre sobretudo no sul da África. O sul da África é a região mais rica, talvez, do mundo em termos de minérios. E hoje o maior parceiro econômico, já comentei com vocês, é a China. Isso é muito importante também para nós, para as nossas avaliações, esse contexto aí da, da China ser um grande parceiro econômico hoje do continente africano, investindo bastante no continente. Óbvio que existe um interesse econômico nessa exploração toda, né? E aqui a gente tem justamente onde estão as matérias-primas minerais, os produtos agrícolas tropicais, o petróleo, as exportações pouco significativas, né? Alguns lugares de economia industrial, vocês podem verificar que só a África do Sul realmente é uma economia industrial. Alguns países hoje também já estão desenvolvendo um pouco essa questão industrial, mas ainda a África ainda precisa de muitos investimentos, né? E a gente está passando aí por essa pandemia e a gente tem falado muito pouco sobre o continente africano, como o continente africano está passando aí por esta pandemia. E aí nós temos uma integração econômica no contexto global, né? Durante a Guerra Fria, como eu falei para vocês, os Estados Unidos se firmaram como principal parceiro econômico do continente africano, mas hoje o principal parceiro econômico do continente africano é a China, justamente por precisar aí dos seus recursos minerais. Só para vocês terem uma ideia, o comércio entre a China e o continente africano girava em 2000 em torno de 10,5 bilhões de dólares. E em 2013 superou aí 160 bilhões de dólares em termos de produtos vendidos aí para o continente chinês, enquanto a África está lucrando aí com a China, que hoje é uma das maiores produtoras de manufatura mundial. Né? Aqui a gente tem justamente esses dados de integração econômica no contexto global, né? E a gente consegue verificar aqui o que a África exporta para a China em termos de produto. A gente consegue verificar que o que mais a África exporta, melhor dizendo, para a China são os combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, gás natural, né? Aqueles combustíveis que são necessários para a produção industrial, né? Os commodities também, né? E máquinas e equipamentos de transporte aí também são grandes produtores também, né? E aqui o que a China exporta para a África, né? 41% aí dos produtos são são maquinários, equipamentos de transporte, também tem produtos químicos, combustível fóssil também, mas em menor quantidade, e bens de consumo industrial, que é justamente o que a África precisa para se desenvolver economicamente, né? Eles precisam de alimentos, eles precisam aí de comida também para ter o seu desenvolvimento econômico e social, né? Talvez isso seja a parte mais importante aí que o continente africano precisa. E aqui nós temos a regionalização da África segundo a ONU. Nós temos a África Meridional, né, que são os territórios localizados ao sul do continente, né? Essas regiões elas passaram aí por grande transformação. A África do Sul, por exemplo, se desenvolveu muito, hoje também faz parte dos BRICS, que são Brasil, Rússia, são aqueles países que estão em desenvolvimento, né, os chamados subdesenvolvidos emergentes. Nós temos a África Oriental, que abriga aí diferentes tipos de vegetação, como as florestas tropicais e as savanas, né, muito parecido aí com o nosso cerrado brasileiro, e uma grande área de turismo aí do continente africano. Nós temos a África Central, que são os países que estão localizados próximos à linha do Equador, ou seja, países que têm grandes florestas equatoriais e tropicais, muito parecidas com a floresta amazônica, e vem recebendo aí grandes investimentos estrangeiros, justamente por a questão madeireira, a questão também de extração vegetal. Temos a África Ocidental, que se distribui aí por vários tipos de formação vegetal litorânea, né, com golfos também, uma grande área de petrolífera também, né? Nós temos bacias sedimentares na região, o que facilita a produção aí de petróleo nessa parte do continente africano. E temos aí o norte da África, né, que foi estabelecido pela ONU como uma região altamente aí urbanizada, né, com cidades que estão se desenvolvendo ao longo aí do mar Mediterrâneo, que também é uma passagem aí para, para a fuga de imigrantes, né, de refugiados aí para o continente europeu. É pelo mar Mediterrâneo que é feita essa travessia, e muitos infelizmente acabam morrendo afogados aí tentando chegar ao velho continente.
Na nossa próxima aula nós falaremos um pouquinho sobre agropecuária e fecharemos aí o continente africano com alguns exercícios e também falaremos aí do nosso trabalho do segundo trimestre.